Nesse vídeo, eu vou detalhar como foram as últimas 5 semanas dos meus estudos para a prova de residência médica. Para quem não me conhece, eu me chamo Éder Lucas, sou estudante de medicina do 4º ano da Universidade Federal de Minas Gerais e esse é mais um vídeo do quadro Projeto R1. Primeiro, já faz umas 5 semanas que eu não gravo vídeo aqui para o quadro Projeto R1, porque realmente estava muito cansativo, os conteúdos ficaram muito longos, muito extensos, alguns muito difíceis de aprender. Eu lembro que nas últimas semanas que eu gravei o vídeo para o quadro, os conteúdos estavam mais leves, mais tranquilos, então estava um negócio bem relax de levar, e agora está muito mais puxado. A faculdade em si também ficou muito mais puxada, tá tendo muito mais atendimento em clínica médica, em pediatria, em cirurgia também. Então a faculdade ficou muito pesada para mim também. Eu também estou mais ativo num projeto de iniciação científica, então tem mais esse fator aí que está contribuindo para me deixar bastante cansado. E só, se não bastasse tudo isso, já faz uns 5 final de semana que eu não estou descansando direito para conseguir manter essa rotina e conciliar tudo com os estudos para a prova do ENAMED, que já é em setembro agora. Mas eu finalmente consegui arrumar um tempo na minha rotina para gravar esse vídeo aqui e atualizar o projeto. Então, tudo começou na semana 33, com essa parte dos conteúdos muito puxados, muito intensos, que foi justamente na semana depois do simulado mensal. E eu reparei isso no cronograma do Estratégia Med, que eles sempre, antes desse simulado mensal que revisa o mês todo, eles deixam os conteúdos assim bem mais de boa, sabe, bem mais relax, que é justamente para o aluno já conseguir adiantando alguns conteúdos, porque eles sabem que no final de semana ele vai ter que fazer um simulado de 60 questões para revisar toda semana e um simulado de 100 questões para revisar o mês todo. Então, se não fosse essa semana bem mais tranquila, ia ficar muito puxado para o aluno que está estudando. Então, foi isso. Só que aí, depois dessa semana, que é mais relax, vem uma semana muito puxada. E essa semana culminou com um monte de coisa da faculdade também, que foi tudo muito puxado para mim. E aí eu comecei nessa sequência de não conseguir gravar mais os vídeos aqui pro canal. Mas, voltando para a parte dessa semana, que ela foi muito puxada, ela terminou com doenças neuromusculares e foi um tema que eu apanhei demais. Eu li o livro todo, só que eu não entendi muito bem. Aí eu fiz um monte de questão, errei um monte de questão desse conteúdo. Aí eu desanimei muito, fiquei muito magoado. E aí eu reparei que a videoaula ela aparentemente era mais fácil de entender desse conteúdo assim. Porque na maioria dos outros conteúdos eu entendo mais pelo livro. Só que nesse específico eu acho que eu vou entender bem mais pela videoaula. Então o que eu fiz? Como eu já tinha gastado o dia inteiro tentando entender e não consegui, eu separei esse conteúdo, deixei ele à parte, ele ficou como se fosse um conteúdo negro assim na minha listinha. E ele ficou lá para eu revisar ele no final, quando eu tiver terminado de ver todos os conteúdos. Então, lá em agosto, eu estou planejando terminar todos os conteúdos por meio de agosto, início de agosto. Então, quando eu terminar, eu vou voltar nesse conteúdo e vou rever ele. Vou reaprender ele, junto com outros conteúdos também que eu vou ter que rever. Por exemplo, o TEP, que teve atualização na diretriz, entre outros que teve atualização na diretriz também. Se eu não me engano, já lançaram o Roma 5. Então, eu vou ter que me atualizar nisso também, que eu estava me baseando no Roma 4. Já nas outras semanas, foi um pouco mais de boa, mas ainda assim os conteúdos estavam bem grandes, bem extensos e eu não estava conseguindo tirar tempo para nada, literalmente para nada. Eu até comecei a acordar um pouco mais cedo. Meu horário habitual de acordar era 3h45, só que eu tive que adiantar 1 hora, então agora eu estou acordando 2h45, principalmente nos dias de segunda-feira, que é um dia que ele é muito puxado, que realmente não tem como eu estudar nada enquanto eu estou na faculdade, porque é o dia de clínica médica junto com pediatria. E clínica médica, cara, é o dia inteiro ali atendendo, é um paciente muito complexo, é uma coisa que exige muita atenção da gente. A gente ainda está aprendendo a lidar com esse sistema novo da Prefeitura de BH, que antes a gente estava acostumado com o sistema da EBSER, que a gente usava no Hospital das Clínicas, e agora a gente está tendo que aprender o AGHU, que é o sistema que a rede municipal de Belo Horizonte utiliza, e ele é um sistema que ele é muito pouco intuitivo, assim, ele é bem difícil de aprender, então a gente está apanhando bastante, então realmente segunda-feira de manhã não dá para estudar nada, nada, só o que eu estudo antes de ir para a faculdade. Aí depois, na segunda-feira à tarde, também é pediatria. E quando a gente não está atendendo, que aí é os mesmos perrengues de clínica médica, a gente está fazendo o PBL. E no PBL também não dá para estudar muito, porque eu tenho que focar ali no PBL. E aí acaba que só sobra para eu estudar para a prova de residência médica, no caso o ENAMED agora do 4º ano, é esse período antes de ir para a faculdade e o período que eu chego em casa depois da faculdade.
Então, foi basicamente isso. Nas últimas semanas tem sido bem puxado. Mas como nem tudo também é desastre na vida do coitado do estudante, teve um alívio muito grande na semana 36. Porque essa semana coincidiu com aquela semana antes do simulado mensal. Então os conteúdos foram mais curtos, mais leves, mais de boa, e eu consegui adiantar alguns conteúdos. E além de tudo isso, essa semana ainda coincidiu com um feriado prolongado assim absurdo. Foi um feriado que alimentou o final de semana, mas segunda, terça e quarta. Então, assim, aproveitei esse feriado, mais o fato dos conteúdos serem mais curtos, e eu mergulhei de cabeça nos conteúdos e estudei bastante e consegui adiantar uns 2 ou 3 dias da semana 37. E depois dessa minha experiência, eu quero realmente dar uma dica para você que está estudando para a prova de residência também, que é aproveite os feriados, cara. Aproveite ao máximo os feriados que tiver, principalmente esses que emendam um monte de dia. Porque você vai conseguir tirar o atraso de tudo aquilo que está acumulado. Então, como não vai ter mais pressão ou de trabalho ou de faculdade, você vai conseguir dedicar um dia inteiro só naquilo ali. E você não tem noção do quanto isso ajuda. Sabe, você ficar o dia inteiro focado só naquilo ali. Eu adiantei um monte de conteúdo, deu muito certo. Então, se eu tenho uma dica para deixar para você, é aproveite o feriado, pelo menos um dia. Tudo bem que às vezes a gente está cansado, a gente quer descansar, e você pode tirar um dia para descansar ali, mas, cara, desses dias de feriado, aproveita pelo menos um para você conseguir tirar o atraso de tudo aquilo que está acumulado já. E ainda mais para quem ainda está igual eu na parte de ver toda a teoria antes de começar a praticar muito, essa coisa de aproveitar o feriado, aproveitar o dia inteiro focado, faz muita diferença. Porque você consegue economizar tempo, então você consegue adiantar parte do seu cronograma e liberar mais semanas no final desse período que você vai ter visto toda a teoria, para você praticar muito com as provas antigas. Eu estou seguindo mais ou menos nessa linha. Eu estou me esforçando muito para conseguir terminar de ver toda a teoria o mais rápido possível, porque o ENAMED do quarto ano, que é o que eu vou ter que fazer, ele já vai ser ali para o meio de setembro, se eu não me engano vai ser dia 13 de setembro. E eu estou planejando terminar isso aqui o mais rápido possível para conseguir terminar até no meio de agosto. Porque ainda vai sobrar mais ou menos umas 3 a 4 semanas para eu fazer só prova antiga. E isso vai ser muito importante para eu aprender como é que é o estilo da banca, porque nem tudo é só o conhecimento. Se você tem o conhecimento, mas se você não conhece o estilo da banca que você quer fazer, você vai chegar lá na prova lá e vai se lascar. Então, você tem que adiantar essas semanas para você conseguir se dedicar em conhecer a banca que você quer prestar. E agora falando sobre essa parte das provas antigas, eu ainda não comecei a fazer provas na íntegra, não comecei a praticar com essas provas antigas, porque para mim não faz muito sentido fazer isso agora. Por quê? Porque eu ainda não terminei de ver toda a teoria, então se eu errar uma questão numa prova antiga que eu estou fazendo para me avaliar, eu não vou conseguir saber por que eu errei aquela questão direito se eu não vi aquele conteúdo antes. Então, eu não vou saber se o que eu errei foi por uma falta de atenção ou se foi por um conhecimento mais geral do conteúdo em si. Então, eu sinto que eu não vou conseguir me autoavaliar de forma correta se eu ainda não tiver visto todos esses conteúdos. Isso é totalmente diferente quando você já viu todos os conteúdos. Porque se você erra uma questão de um conteúdo que você já viu, você sabe exatamente o porquê você errou. Então você sabe se, eu vi isso aqui, mas eu esqueci, por isso que eu errei. Ou então eu vi esse conteúdo aqui, mas eu não prestei atenção nessa palavra aqui, eu errei por uma falta de atenção. Foi por isso que eu errei. Então você consegue trilhar um caminho de como melhorar e evitar que esse erro se repita. Falando um pouco sobre as questões que eu fiz nessas últimas 5 semanas, eu realmente não estou conseguindo fazer um número muito extraordinário de questões. Então, não estou conseguindo ultrapassar ali 10 questões por revisão e 30 questões por conteúdo visto, além daquelas questões que já estão lá no livro digital. Então, realmente não está dando para fazer aquele número extraordinário assim. Mas eu sinto que eu estou tentando fazer o máximo que eu consigo. E nessas últimas semanas eu consegui, ao todo, somando essas 5 semanas, 3.698 questões, com 87% de acerto, o que dá uma média de 740 questões por semana. Muito desse resultado só é possível graças ao banco de questões do Estratégia Med, que sem sombra de dúvidas é o melhor banco do mercado. Eu tive certeza disso após que alguns colegas meus também começaram a fazer outros cursinhos e eu pude dar uma espiadinha de como que são o banco de questões desses cursos. E, cara, o do Estratégia Média é sem dúvida muito melhor.
porque nele a maioria das questões são corrigidas com vídeo, então tem um vídeo próprio para cada questão. Então tem um professor ali que ele vai ler a questão, ele vai formar um raciocínio e ele vai vai responder com base no que ele responderia se fosse ele fazendo a prova. Então isso ajuda bastante a gente como estudante a imitar esse raciocínio dele e conseguir responder essa questão lá na hora da prova. Então, isso poupa muito tempo de eu ter que ficar buscando qual que é a resposta daquela questão, por que que eu errei, porque já tem tudo mastigadinho ali. Então, quando eu erro uma questão, eu não fico perdendo muito tempo, porque já está tudo explicadinho ali, fica muito mais fácil, eu ganho muito mais tempo e consigo praticar muito mais com muito mais questões. Então, esse para mim é um dos maiores diferenciais do Estratégia Med. Enfim, é isso. Eu acho que uma impressão que eu estou tendo chegando próximo dessa reta final é que eu realmente estou aprendendo muito. Só que eu estou esquecendo muito também, porque já foram mais de 216 conteúdos diferentes vistos, e lembrar desse volume todo de informações realmente é algo muito difícil. E é algo que eu acho que eu vou ter muito mais facilidade no ano que vem, que vai ser um ano que eu vou focar muito mais em revisar e fazer prova antiga. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que também está estudando, que planeja começar a estudar para as provas de residência, para ter um norte e ter uma orientação sobre como estudar da maneira correta, aprendendo com meus acertos e também com os meus erros.